Os barracões que você vê aqui dentro do recinto, cada um tem um nome. Foi doado por uma família, uma agropecuária, né? Os bancos que tinham aí, todo mundo colaborou, botou a mão para poder fazer e que hoje, modéstia à parte, para mim é o melhor recinto do estado de Mato Grosso do Sul. Então a gente teve aí, o Chitãozinho teve aqui no parque umas 9 vezes, todas as vezes acima de 15 mil pessoas. Então a gente tinha uma certa coragem de contratar esses grandes nomes, porque eles não davam prejuízo. A população correspondia muito. A gente colocava artista bom e dia bom, era sinônimo de sucesso. Três Lagoas chegou a ter 3 leilões por semana. O próprio sindicato montou um lugar para fazer leilão. Então eu acho assim, o sindicato foi primordial para a cidade, sabe? O sindicato alavancou o agronegócio no município de Três Lagoas. Dr. Orestes Prata Tibério e Ranulfo Marques Leal, os percursores, enxergaram a necessidade de aglomerar a classe, unir a classe para trabalhar em defesa e criar mecanismo de proteção por interesse da classe justo perante a classe política. Na época, então, eles conseguiram, do Joaquim Marques de Souza, fundador do Jardim Alvorada, a doação das quadras e a prefeitura doou uma quadra e todas as ruas, que foi então constituído o parque. E essa diretoria trabalhou incessantemente com doação, participação da classe política, construiu as primeiras edificações, pista de exposição do gado, aí implementou as exposições que na época agregavam. E aí foi crescendo ano a ano, melhorando os anseios e as necessidades. E o sindicato criou na época, através do Fundo Rural, tinha apoio odontológico e médico para os empregados, dos associados. Isso tudo foi agregando e somando. Na minha opinião, foi um divisor de águas da época que foi fundada. O primeiro presidente foi o Tati, junto com o Dr. Orestes, a família Salomão, a família Queiroz, a nossa família. Houve uma valorização do pecuarista, do agronegócio. Apesar que o agronegócio na época era muito fraco, era só a civicultura, muito pouco, e a pecuária. A pecuária vinha com o Dr. Orestes, o Orestinho, o Cláudio, o próprio Tati, um gado fino, mostrando para o Brasil que tinha Três Lagoas. E Três Lagoas foi crescendo junto com o sindicato rural e ficou essa potência que é o sindicato rural hoje. Foi no final de 91 que eu entrei aqui. Aí me registraram em 92, quer dizer, se Deus quiser, maio agora faz 31 anos. Então, vários deles tinham o horário certo de falar com os patrão na cidade, todos de fora. Ele chamava a gente, aí tinha os telefones, eles lá tinham telefone, aí a gente ligava no nosso telefone, ligava lá. Os outros rádios tinham um aparelhinho e até então, a hora que a gente passava para eles falar, a gente abaixava, o dono falava no telefone, passava pelo rádio e eles lá ouviam. Aí a gente soltava e eles lá davam a resposta. Posteriormente, com a implantação das exposições de gado, o sindicato ampliou as suas atividades, onde botou balanças, onde botou bretes de contenção, onde fez os currais para a realização de leilões. Enfim, criar uma estrutura que fosse compatível com o andamento das atividades do sindicato. Aqui sempre foi uma grande exposição do Mato Grosso do Sul, tanto que o ranking, todo mundo queria vir aqui para Três Lagoas. E me lembro muito como do menino, que foi minha fase de grandes exposições aqui, meu avô era presidente do sindicato. E a gente vivenciou esses anos aqui, muito gratificante, ver esses pavilhões sendo construídos e todo mundo tendo a exposição Três Lagoas como um cenário de grandes exposições do Brasil. E me dá uma satisfação muito grande poder hoje ser criador de Zebu. A gente cria Cindy, sou diretor da BCZ, já fui diretor aqui com o Davi, com o Domingos. E é muito grato e muito importante saber que Três Lagoas tem um grande sindicato e pessoas que representam muito bem a classe. Eu procurava juntar duas coisas, não só a questão dos pecuaristas com a sociedade de Três Lagoas de uma forma geral. Então, na questão da pecuária, tínhamos aqui, graças ao conhecimento que o Orestinho tinha e o Cláudio também, a gente conseguia trazer os grandes expositores de gado zebu do Brasil.
E para a sociedade, o que eu pensei era trazer grandes artistas do cenário artístico nacional. Porque na época não tinha exposição. Então o jovem daqui de Três Lagoas, na década de 70, ávido por festa, nós saíamos muito para Paranaíba. Aí depois que inaugurou aqui começou a atrair o pessoal de toda a região. E foi festa, e festa, todas com sucesso. Isso aqui atraiu o pessoal da região inteira. Terminava uma exposição, já estava se preparando para outra e assim sucessivamente. Sucesso absoluto. Existia antigamente, não sei se ainda existe hoje, um ranking do Ministério da Agricultura, e a gente conseguiu ser a 6ª exposição agropecuária do país, com uma satisfação muito grande naquela época. Rapaz, indiscutivelmente foi o da Gretchen, que nos trouxe aqui 22 mil pessoas, e o show acabou lá no palco, e todo mundo sabia por onde saiu o artista aqui no fundo. E veio aquela multidão aqui, umas 3, 4, 5 mil pessoas, esperar ela sair. Tem um buraquinho, assim, de 1 metro, 1 metro e pouco, debaixo da arquibancada. E aí eu chamei o chefe do corpo de bombeiro, falei, olha, ajuda a gente a tirar essa moça daqui que ela está correndo risco. E aí fizemos isso, levamos ela até nesse buraquinho, ela agachou, entrou no fusquinha, bateu a porta e saiu e foi embora tranquilo, sem problema. E eu fiquei aqui na porta, acho que eu e o Zé Jorge, falando, ó, vai sair, vai sair, vai sair. Quando nós vimos o fusquinha passar do outro lado da rua, aí nós abrimos todas as portas para mostrar para a população que ela já tinha ido embora. A gente assumiu o sindicato rural já com a questão da queda da contribuição sindical, né? O sindicato já estava se preparando financeiramente, mas ainda assim é um grande desafio ainda nessa gestão e vai continuar sendo aí por um tempo. E também caímos aí no meio do pico da pandemia, né? Então nós tivemos aí o problema da locação, né? Do nosso espaço aqui do sindicato rural, que representa uma boa parte da nossa receita e que por conta da pandemia nós ficamos aí um período sem essa renda. Estamos trabalhando aí agora voltando à normalidade, né, com a locação dos espaços e com a questão da queda da contribuição, a gente, graças às gestões anteriores aí, nós estamos com uma saúde financeira aí equilibrada. Para mim, o grande marco foi tentar conscientizar o produtor que o sindicato é dele. Ele tem que vir para dentro do sindicato e participar. Acho que foi um trabalho que nós fizemos, a minha diretoria fez, foi nesse sentido. Foi mostrar aos produtores rurais que se ele adentrasse ao sindicato, ele ia ter informações, benefícios. Naquela época existia a discussão do reajuste salarial. Nós fomos bastante participativos nas discussões lá em Campo Grande. Então, dentro da contribuição sindical, muitos sindicatos estacionaram. Vamos aguardar. Nós não. A dinâmica necessária do Sindicato Rural de Três Lagoas, ela foi muito importante. Então, nós víamos essas necessidades dentro do Sindicato Rural. A energia solar. Bem no começo da minha gestão, nós implantamos o sistema de energia solar, fizemos uma economia absurda e hoje com sobra de energia, porque não estão tendo vários eventos. A vitrine tecnológica de hortifruti foi uma ideia de duas amigas, duas companheiras, Andressa Mello, que era agrônoma do Senar, e a secretária do Sindicato Rural, administradora do Sindicato Rural, a Edilaine Faria. Então, tudo isso foram ideias criadas dentro do Sindicato Rural para que pudesse realmente levar alguma coisa, levar algum legado da nossa gestão para outras gerações. A nossa grande preocupação era a integração da pecuária com a população, porque a classe pecuarista naquela época era bem diferenciada. Era o status econômico bom, muito bom, e a preocupação nossa era ter essa interação com a população, porque Três Lagoas não tinha shows, Três Lagoas não tinha muita diversão. Nossa exposição era aguardada o ano inteiro e era a festa da cidade e transferia toda aqui para o sindicato. Na época, me lembro que nós começamos com o programa Mais Inovação através do Senar, que está sendo um sucesso até hoje por aí, e o Senar vem dando essa assistência a várias propriedades aqui em Três Lagoas, trazendo as tecnologias, trazendo tudo que tem de bom para o produtor, para ele que possa agregar em sua propriedade para fazer aquilo que a gente sempre espera, produzir mais
em menos área. Então, esse foi uma das coisas muito importantes daquela época que nós conseguimos. Quando eu comecei, era chão batido. E dado a minha amizade com o governador Wilson Barbosa Martins, eu pedi, em nome do Sindicato Rural, numa solenidade de hasteamento de bandeira, no primeiro dia de exposição, eu pedi o asfaltamento do Parque de Exposição. Se era possível, o governo do estado colaborar com a pecuária e a agricultura, que eram os maiores produtores de impostos. Quando foi no outro ano, um ano depois, atendido prontamente, está lá até hoje o asfalto e foi doado pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, na pessoa do seu governador, Wilson Barbosa Martins. O maior desafio da gestão do Sindicato Rural naquele período foi separar a festa da parte técnica. Era uma ideia de toda a diretoria do sindicato e nós fizemos isso já no primeiro ano, o que causou muitos transtornos, principalmente em relação à expectativa que a população tinha em relação a essa festa, que entendia-se que era uma obrigatoriedade do sindicato, e a gente sempre tentou dizer que isso não fazia parte das obrigações, ou seja, a festa continuava dentro do parque, mas a parte técnica deveria ser o foco dessa gestão do Sindicato Rural. E sem dúvida mostrou-se um caminho correto, já que a partir daí a gente passou a fazer apenas a parte técnica, terceirizando toda a festa e cedendo apenas o local. A gente tem um sindicato rural que hoje tem uma visão completamente diferente de quando a gente tinha uma fonte importante de receita, que era a contribuição sindical, e com o fim dela, a gente precisou entender o que a gente realmente presta de serviços, onde a gente vai conseguir levantar as fontes, não só das mensalidades do nosso sócio, mas mais que isso, como que a gente consegue sobreviver como instituição, mas tudo isso está pautado não só no sentimento da diretoria, mas no sentimento também dos nossos associados, como sócia também, eu posso dizer, que parte do princípio da importância da instituição que a gente tem aqui. O Banco do Brasil era o grande financiador, os juros eram subsidiados e isso atraiu também pecuaristas de outros estados. Tanto que o resultado foi o maior rebanho do Brasil, né? Três Lagoas estava em terceiro lugar. Os grandes pecuaristas tinham terras altamente produtivas no estado de São Paulo, nas regiões de cultura, né? Que não era cerrado. Então a cultura implantava-se o colonial, fazia lavoura. E o nosso cerrado não. Ele passou a ser produtivo com a vinda da Braquiara e com a ajuda da Embrapa, da pesquisa da Embrapa, né? O Polo Centro foi um grande trunfo para o desenvolvimento do Cerrado. Foram vários os benefícios, mas os principais foram as benfeitorias que o Polo Centro instituiu, como melhoria de estradas, melhoria dos parques de exposições, enfim, mais amplo possível no sentido de ajudar o foco pecuário e agropecuário do Brasil. O produtor rural é que ele tem que acordar, ele tem que se filiar em um sindicato que seja da região dele, e se você não tem um sindicato ou uma associação forte, quem vai responder por você? Aí você vai brigar sozinho. Não é porque você largou de criador de boi que foi para o eucalipto, seus problemas acabaram. Muito pelo contrário, pode ser até aumentar. E eu vejo isso esvaziando a classe por acha que saiu da atividade. Ele não saiu, ele é um produtor rural, ele paga todos os impostos de produtor rural e ele tem que manter ele como um produtor rural. Ao longo desse tempo, agora o que eu enxergo, ao longo desse tempo a região passou por algumas transformações e o sindicato acompanhou. Além da pecuária, a gente começou a receber aqui a cultura do eucalipto. Então isso desenvolveu bastante a cidade, desenvolveu bastante os produtores da região, foi uma alternativa para os produtores. Então foi essa passagem que teve, né? A gente sempre foi muito forte em pecuária, a região muito forte em pecuária, o eucalipto veio a somar aqui a nossa região. E olhando para o futuro, eu enxergo que a integração lavoura-pecuária também vai ter um papel fundamental na nossa região. Eu acredito que um lado foi bom e o outro não. Que foi ruim, que diminuiu o nosso rebanho. Nós tivemos exposições aqui com excelentes representantes da genética e hoje acabou isso. E um dos fatores que eu acho que prejudicou isso aí foi justamente o eucalipto. Isso aí para mim foi prejudicial nesse sentido. Mas tinha muitas fazendas aí abandonadas que hoje elas estão produtivas graças ao reflorestamento.
A visão de futuro que nós temos, né, seria para daqui a um tempo, né, e a gente espera que seja um curto espaço de tempo, todos os produtores aqui, principalmente do nosso município, enxerguem o Sindicato Rural como a casa do produtor rural, né? Então nós priorizamos aí, hoje o Sindicato Rural, ele prioriza a questão da capacitação, né, com o produtor rural. Então hoje nós atendemos aí mais de 130 produtores com assistência técnica dentro das propriedades. Nós temos aí mais de 200 cursos oferecidos pelo Senar em parceria com o Sindicato Rural, que capacita não só os produtores, mas também já capacita a mão de obra. Nós temos aí curso técnico em agronegócio, somos o primeiro polo da CNA a ter o curso técnico em floresta voltada para a cultura do eucalipto. Então nós estamos capacitando profissionais para essa atividade também, além de ter a faculdade CNA com 4 cursos aqui. Nós precisamos utilizar de forma mais eficiente o nosso espaço, né? Nós temos uma área aqui de 77 mil metros quadrados. Nós temos tentado aí melhorar aí a questão do asfalto, que já é antiga, né? A gente está tentando de várias formas conseguir essa reforma aí no asfalto que a gente precisa. Estamos conseguindo aí parcerias e vamos tentar aí utilizar mais os espaços do sindicato para capacitação, né? Então possíveis construções de salas, né, para a gente poder aumentar o número de pessoas capacitadas aqui dentro do Sindicato Rural. Nós entendemos que o Sindicato Rural, o foco principal é a representação de classe, então nós temos que ser o representante da classe rural do município de Três Lagoas, mas nós entendemos também que o Sindicato Rural ele precisa gerar benefício para o associado. Então por isso que a gente está atrás de empresas, hoje estamos com 15 empresas que geram algum benefício para o nosso associado. Então a gente entendeu que o sindicato, além de fazer esse papel principal dele, ele precisa gerar esse benefício. A diretoria atual, nós segmentamos a questão do parque, uma administração própria para o parque, e dentro dessa administração a gente tem uma visão do que tem que ser feito de melhorias, como também o que se pode fazer de inovador para oferecer melhores condições para os sócios em questões de juntar a classe, que é o mais importante. Também temos a questão do sindicalismo propriamente dito, por isso que eu prezo que o sindicato ele nasceu e é por isso que ele está vivo, que é as nossas brigas pelos interesses comuns. Para isso a gente tem uma forte campanha, sempre os presidentes, vice-presidentes e diretoria empenhado em discutir o que existe de novo e o que vai acontecer, como também engajado nas questões políticas da cidade, do estado e do país. Então o sindicato trabalha bem forte nessa questão. Então essa harmonização entre os produtores e tendo como um grande laço a comunicação. Vocês da comunicação foram fantásticos em tudo isso. Posso citar seu nome, Rogério Potinari. Você abriu, não foi uma estrada, foi uma avenida, foi um gigantesco mar que você abriu para mim, para eu poder estar junto com a imprensa, que pôde divulgar muito dos trabalhos realizados pela nossa gestão, pela nossa diretoria. E essa comunicação entre nós produtores, Sindicato Rural e a população como um todo, abriu um espaço bastante grande. Aqui nós éramos conhecidos como Parque de Exposições. Não estava ligado ao Sindicato Rural e o Parque de Exposições. E o Parque de Exposições está dentro do Sindicato Rural. É o mesmo recinto, é o mesmo local, a mesma ideia e o mesmo coração. Então é isso que nós queremos levar para a população. Nós produtores ligados com os consumidores, que é a nossa população, que é a razão de nós vivermos. Essa participação eu acho que é um desafio, é algo que me preocupa muito, porque não é só aumentar o quadro de associado. O que me preocupa muito na classe é reforçar o time da diretoria do Sindicato Rural. Nós somos em muito pouco, né? Nós precisamos que esse time seja reforçado, independente de sexo, idade, se é jovem, se é mulher, se é homem, se tem 70 anos. Até um parênteses, eu acho que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. O jovem não pode ser antagônico a quem é mais experiente. E vice-versa, o homem não pode ser antagônico à mulher. Precisamos tomar um pouquinho de cuidado com esse antagonismo, também me preocupa. Então não adianta a gente planejar, se a gente não tiver um time de diretores que operacionalize, coloque a mão na massa. Essa é uma grande dificuldade do Sindicato Rural de Três Lagoas. Nós precisamos que mais produtores venham, e não é fácil porque é uma atividade pro bono, é uma atividade que você tem que abrir mão, às vezes, do convívio familiar e da sua atividade profissional que te dá o ganha
ganha-pão, não tem jeito, você tem que fazer, mas a gente tem que estimular. E um futuro que eu enxergo, também um futuro desafiador, o que não é desafiador hoje em dia, né? Mas ao mesmo tempo que eu acho que dentro da porteira a questão de suceder é um desafio enorme, aqui dentro dessa instituição também é um desafio enorme, porque a gente precisa despertar nas pessoas, e principalmente as pessoas mais jovens, o porquê de se dedicar algumas horas voluntárias em prol do coletivo. O que eu espero como diretoria jovem, para os nossos associados, principalmente para toda a classe produtora de Três Lagoas, a importância do coletivo e da gente conseguir se dedicar, seja errando, aprendendo, que pessoas se dediquem cada vez mais a trabalhar em prol do coletivo de forma voluntária, buscando um bem comum. Afinal de contas, como a gente vive em sociedade, a gente não vive únicos, escondidos, como a gente vive em sociedade, a gente precisa que todo mundo cresça junto, para que a gente também cresça. Então, acho que para mim, deixar essa missão, esse legado de despertar em mais pessoas essa vontade de estar aqui, de trabalhar, de entender, ainda que a gente não saiba tudo, a gente não tem a noção de muita coisa, mas a gente sabe que resultados a gente vai conseguir atingir. E acho que é isso que importa.